Ok, meus queridos? Então vamos lá. Estudar um pouco sobre o tema. Gostaria que você inclinasse a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela noite deste dia. Essa noite, Senhor, que nós reservamos, Senhor, agendamos e assentamos no nosso coração estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em paz. Fomos livres, Senhor, de incontáveis ofensas do inferno. Mas estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender da Tua palavra. Senhor, colocar em prática os ensinamentos da Sua palavra. E eu te peço, no nome de Jesus, que a Sua palavra, Senhor, como as demais noites que nós temos reunidos nesse lugar, os dias que estamos reunidos nesse lugar, ela tenha livre curso, Pai. Nada e nem ninguém impeça o agir da Tua palavra. Que ela, Senhor, meu Deus, caia em bom solo na noite de hoje. O bom solo do coração do meu irmão, que haja fruto, Senhor, e os frutos sejam 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, Pai. Entendendo, meu Deus, que quando produz 30 por 1, é quando eu entendo apenas no Espírito a palavra, mas não há aplicação prática na minha alma e nem mesmo no meu corpo. Quando ela cai em boa terra e dá fruto 60 por 1, Pai, é quando a minha alma e meu espírito também compreende a Tua palavra. Mas o corpo não corresponde, Pai. Mas quando ela, caindo em bom solo, dá 100 por 1, Pai, é quando o espírito, a alma e o corpo entende a Sua palavra, aplica a Sua palavra, vive a Sua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu declaro na noite de hoje que frutos que dar-se-ão das sementes que estão sendo semeadas aqui, Pai, serão frutos de 100 por 1. 100 por 1. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prontos, queridos? Eu quero falar com vocês sobre mordomia cristã. Você sabia que tudo que você tem, tudo, exatamente tudo que você tem, não é seu? Tem ciência disso, irmãos? Aquelas 60 camisas que você tem? Aqueles 30 pares de sapato só da cor preta. Aquele carro bonito que você tem, a sua casa, o seu marido bonito, a sua esposa linda, ainda que ela não chegou, mas está chegando, queridos. Declare isso. Se ela chegou, é essa mesmo que eu estou falando. Os seus filhos, a sua empresa, nada, nem mesmo você, é de você mesmo. Isso nos foi confiado, queridos. Esse bem é de Deus. Tudo que a gente administra é de Deus. E um dia eu, você, nós, vamos prestar conta do bem que Ele confiou a nós, como administradores. Então veja bem como você administra aquilo que não é seu. Será que com responsabilidade ou irresponsavelmente? Deixa para lá, não tem que responder por isso agora. Como um tal de Esaú. Eu estou com fome, eu quero o meu guisado agora.
É muita fome que eu estou aqui. Aí o irmão Jacó diz, olha, eu tenho aqui, mas eu não posso te dar assim de graça. Vamos fazer o seguinte, dá o seu direito de primogenitura para que eu usufrua dele. Dá esse direito para mim. E eu te dou o guisado que você tanto quer. Esaú pensou no quê, irmão? No agora, no hoje. Isso te arremete à geração que nós estamos vivendo? Uma geração imediatista que pensa no hoje, é o hoje que eu quero, é o hoje que eu preciso, é o hoje que eu estou querendo como meninos e meninas mimados. Será que a gente não está agindo dessa forma, queridos? Então, o mordomia cristão vai te trazer um balizamento do que o Senhor tem para confiar a você, ou que já está confiando a você, e aquilo que você insistentemente talvez esteja até pedindo para Ele, Deus, e por que isso não ocorre, por que isso não acontece? Primeiro de tudo, você não está pronto. Pastor, mas assim direto? Irmão, a bola veio quicando e a gente chuta. O dia que você estiver pronto e Deus souber e Deus saber que você está pronto, chega. Simples desse jeito. Você não está pronto. Você não está pronta. Eu não estou pronto. Nós não estamos prontos para muitas coisas que Deus está fazendo. Eu não sei se você se lembra, acho que é exatos mais mês passado, vou falar, acho que para não errar. Eu ministrei aqui sobre sementes e colheitas, lembra? Uma ministração? Até frisei alguns tópicos aqui e foi um mover muito grande. E eu falei algo lá que eu acho que vocês devem se recordar. Alguns pensamentos sobre dinheiro. E até sugeri, eu coloquei 8 tópicos aqui. Como lidar ou tratar com dinheiro. Que para muitos é o grande problema da humanidade. Será que é mesmo? Dinheiro é o problema da humanidade? Né? Tem pessoas que encaram, o problema é dinheiro. Não é o problema. O problema é as pessoas não saber lidar com esse negócio. Porque não é tão simples, irmão. Um cheque especial, por exemplo, na sua mão, um cheque especial, um limite de 10 mil reais. O que você acha, meu irmão? Deixa eu colocar até o óculos. 10 mil reais na sua conta. O que você acha desse limite? Ninguém vai fazer, aleluia. Exatamente, é cheque especial. E muitas das vezes é uma navalha na mão de criança. Será que ela se corta? Sim ou não, meu irmão? Responda. Interaja conosco aqui na ministração da palavra. Você vai se cortar, irmão. Não é uma solução. Primeiro, o dinheiro não é seu, eles só te dão corda para você se enforcar. Solamente isso. Então, na verdade, o dinheiro não é um problema, mas a forma com que eu lido com ele é o problema. Ok? Então, vamos lá. O primeiro pensamento que eu coloquei para vocês vão recordar. Se você duvidar do que eu estou falando aqui, você pode ouvir, dar um like, inclusive, curtir, compartilhar e colocar lá a sinalização lá, né? Está lá no YouTube. Na nossa página lá. 85% dos herdeiros, 85%, perdem tudo o que recebeu de herança. Por quê? Não foi ele que ganhou, não foi ele que adquiriu, não foi ele que batalhou. E é provado. Estudos mostram que 85% deles, não sabendo lidar com o que recebeu, perde tudo. Outro dado aqui.
95% dos ganhadores de loteria perdem os prêmios. 95%. Por que eu estou começando com isso aqui? Só para esquentar as turbinas, para a gente seguir à frente aqui sobre a questão dinheiro. Então, irmãos, eu até frisei essa frase, falei várias vezes sobre ela e vou falar novamente aqui. Dinheiro é como esterco. Sabe o que é esterco? Sabe, né? Você sabe. Dinheiro é como esterco, que junto em montanhas só cheira mal. Mas, se espalhado, ele fertiliza um solo. Ok? Então, a administração do dinheiro é tudo. Dinheiro, você não pode nem carregar no seu bolso da camisa. Por quê? Ele está muito perto da onde? Do seu coração. E se estiver perto do coração, irmão, ele vai, uma hora, se transformar no vilão que ele sabe ser. Porque dinheiro, ele de verdade é um péssimo senhor. Quando ele escraviza uma pessoa, ele espreme, esmaga. Mas é um ótimo servo. Porque com dinheiro você faz muita coisa. Com dinheiro você ajuda a pessoa, você alavanca projeto, você suscita sonhos, você traz à existência, muitas das vezes, aquilo que está anos parado, sem recurso. Mas chegou o recurso, aquilo já começa a startar, já começa a andar. Por conta do quê? Do dinheiro. Bem administrado. Ok? Outro tópico. Dinheiro não muda as pessoas. Sabia? Dinheiro só expõe quem elas de verdade são. Quer ver quem é uma pessoa? Enquanto ela é pobrezinha, inhazinha, é uma coisa. Mas quando ficou meio que eu não posso ficar vestindo essa camisa qualquer, eu não posso ficar calçando esse sapato qualquer, eu não posso andar de Fusca, pelo amor de Deus, isso me expõe à humilhação. Dinheiro, irmãos. E o grande problema, o tópico 7, do cristão não é o dinheiro, mas sim o comportamento que eu tenho com relação a ele. E eu não posso deixar que o dinheiro roube, jamais. E nós fomos ensinados aqui, de forma exaustiva. Eu anotei muitas vezes a ministração da palavra através do pastor, através da Michela, nas vezes que eles ministraram, eles sempre frisando que o dinheiro não pode roubar o lugar que é de Deus. Dinheiro não pode, irmãos. E se você for ver na palavra, o único objeto, a única coisa que tenta concorrer com Deus é o dinheiro. E dinheiro é tão importante, desculpa, tão importante que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala de dinheiro até um pouco mais do que salvação. Se você for pensar todos os versículos, você vai ver que fala-se mais em dinheiro do que em salvação. Então ele tem uma importância. Há uma importância. Só que o grande problema é que a gente não pode ficar dando muita importância ao dinheiro, achando que ele é o nosso Senhor a partir de então. Então, com tudo isso, se traduz aquilo que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Finalizo aqui esse 8º tópico. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Atrás do quê? Dinheiro, consumismo. Dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Dinheiro. Ai, eu quero dinheiro. E o desespero atrás de dinheiro. Então, irmãos, esses pensamentos aqui nos traz uma direção acertada de como lidar com ele. Esse negócio
que a gente realmente sabe como usar. Só não podemos, de verdade, perder a mão, né? Amar demais, gastar demais e tudo mais. Beleza? Vamos lá, abra a Bíblia, vamos dar base a esse texto que a gente está, essa ministração que a gente está falando, por favor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao versículo 15. Eu amo esses versículos da palavra de Deus aqui em Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao versículo 15. Os irmãos, por gentileza, ficam à vontade, não precisam correr hoje. Se vocês quiserem também dar umas carreiras aí, eu não vou impedir, tá certo? Mas hoje aqui, ó, essa marcha aqui, eu vou talvez colocar uma terceirinha. Primeira, segunda, terceira, como se eu estivesse dando uma volta na cidade de Osasco. E não dá para colocar uma quarta marcha, nem muito menos uma quinta. Primeira, segunda, terceira. Com a lombada, opa, descer, tá bom? Então você não vai ter, né? Eis que te digo mais e te digo ainda. Talvez até, se alguém se animar aí, né? Tá certo, mano? Não estou enganando vocês não, estou falando o que eu vim hoje proposto até falei com a minha esposa antes de sair de casa, que hoje a proposta seria essa, tá bom? Vamos lá. Isto vos afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, virou aqui. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em graça, em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência. Diga comigo, ampla suficiência. Mais forte, ampla suficiência. Isso aí. E superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Trouxe sacolas, irmão? Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Olha aí a questão do dinheiro. Não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Enquanto oram, eles ao vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que há em vós. Graça a Deus pelo seu dom inefável. Eu amo, irmãos, amo esse texto da palavra de Deus. Porque nele retrata uma condição da minha vida. Lá nos longínquos anos 80, no início da minha fé, quando eu desejava tantas coisas na minha vida e não tinha possibilidade. E Deus, no decorrer desses anos,
que foram anos decisivos, foram anos onde eu fixei bases, busquei entendimento na palavra, passei a viver a palavra, a usufruir da palavra, e de verdade, até mesmo tomando a liberdade de fazer aquilo que está na palavra de Deus, fazer prova de mim, para ver se eu não vou vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, em outras versões, bênção tal. Que tamanho que é tal, irmãos? Que tamanho é tal para você? Incalculável. Não dá para mensurar. Não dá para palmilhar, não dá para puxar trena. Não dá, é uma bênção tal. Porque a palavra diz, para que venha uma grande abastança. Então quem faz isso? Deus, apenas Deus, somente Deus. Então lá, meus irmãos, fixando a base, passando por aquelas privações que era necessário passar. Ok? E isso frustra os crentes dos anos 2000 e tralalá. Não vou nem falar dos 2000, porque 2000 já passou 24 anos dele. Os crentes aí da nossa época ficam frustrados quando de repente passa por uma privação, uma necessidade. Mas de verdade, você confiaria, por mais que você ame o seu filho, vou colocar aqui um tal de Mateus. Você é um cara endinheirado, Douglas, para você não tem problema nenhum dinheiro. E você tem alguns carros à sua disposição, dentre eles, Ferrari, esses tipos aí. E o Mateus está lá com seus 15 aninhos. Você daria uma Ferrari para o Mateus? Mateus, vai lá em Barueri, dá uma banda lá, volta e vai tomar um sorvete com a tua galera. Por mais que você o ame, isso é irresponsabilidade. Ainda que o garoto saiba dirigir, é irresponsabilidade de novo. Ele precisa passar por alguns processos para ele acessar isso, irmãos. Deus não é diferente. Muitos de nós precisamos passar por alguns processos para acessar as coisas que já nos está proposta. São processos e não podemos queimar as etapas desse processo. Ah, mas não dá para pular 2 degraus da escada, pastor? Não! Pastor, ninguém está vendo, a luz apagou, dá para pular uns 3, eu consigo, eu tenho físico para trás. Não, meu irmão! A Bíblia diz que é de glória em glória, de degrau em degrau. É isso, irmãos, que o Senhor está, forjando, cunhar, é aquele ato onde você cunha a moeda, dá o caractere da moeda, o caractere imprime na moeda ali, o quanto ela vale. É isso que Deus tem feito conosco nesses dias, cunhando, irmãos, um caractere indelével, que não sai soprando, ou passando a mão, ou passando álcool, ou detergente, ou lavando, ou algo semelhante. Não! É algo que tem que ficar para a posteridade. Os seus filhos e netos precisam ver. Olha, eu sei sobre dízimo, eu sei sobre oferta, porque o meu vovô, a minha vovó me ensinou como é isso. Que honra, irmãos, que honra. Eu poder ensinar os meus netos agora, porque eu tenho 3 já, olha que coisa linda. Sacar um dinheirinho e dar na mão do Hugo. Vai lá, Hugo, oferta lá, filho. Irmãos, isso não tem preço. Isso não é queimar etapa, é o passo a passo. E Deus, Ele não pode entregar nada na nossa mão sem nós sabermos o quanto isso nos custou. Você entende, irmãos? Que muitas das vezes o desemprego vai lhe trazer
alguns benefícios. Ah, pastor, que benefício tem no desemprego? Você ora um pouco mais, né? Você jejua, você busca a Deus, 3 horas da manhã, oh Deus, aquela vaga, Senhor, me ajuda, Senhor, faz com que o meu currículo seja aprovado, Senhor. Não é? É o desemprego que te aperta, ou não é? É a dificuldade que te aperta, o boleto que ainda está faltando 300. Ou não é, irmão? Ou só foi comigo isso? Irmão, se eu, na grande dificuldade que já vivi na minha vida, consegui passar algumas etapas administrando dentro de um prisma de dificuldade, imagina quando chegar os recursos. Meu Deus, eu sou doutor no negócio. Doutor, eu viro doutor. Por quê? Porque eu, sem recurso nenhum, consegui me virar nos 30. Imagina quando chegar recurso, abundante recurso para você. Você não terá dificuldade alguma, irmão. Você separará as coisas certinho, como manda o figurino. Por quê? Porque Deus vê uma pessoa dotada de honra, de capacidade. Por isso que Deus confia na mão de alguns, irmãos. E ainda não confia na mão de outros. Porque estão dentro de um processo. Não fique bravo com o seu irmão que está, irmão, glória a Deus, mais uma empresa. Irmão, glória a Deus, que baita contrato esse que você fechou. Irmão, glória a Deus, um carro novo. Irmão, glória a Deus, mandou os filhos para Disney. Irmão, glória a Deus, vai viajar de novo. Não, irmão, você também vai, creia nisso. Isso é para você. O melhor dessa terra é para nós. Eu não sou aquele pastor que fica pregando, prova. A prova está doendo, Jesus. Ela só me faz chorar. Prova e prova de novo. Deserto do Atacama. Deserto ali do Negev. Deserto de novo. Não! O melhor dessa terra é para nós. Para nós que servimos o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas isso tudo não tira a alegria e o contentamento de ser salvo, porque o maior de todas as prosperidades é o teu nome registrado no livro da vida. Não tem prosperidade maior que essa. Isso que eu tenho é só uma consequência daquilo que o Senhor resolveu entregar nas minhas mãos, nas suas, nas nossas. E você que não tem, não fique frustrado, vai chegar. Amém? Você crê nisso? Vai chegar. E quanto mais você entender sobre esses aspectos, sobre os aspectos de mordomia, sobre aquilo que o Senhor está te colocando, você vai sair de um patamar de confiança básica e pequena para um patamar de confiança intermediária, para um patamar de confiança grandiosa, para um patamar de confiança gigantesca. Irmãos, olha só o Senhor Jesus, como ele trabalha. Ele tinha aproximadamente, quando ele estava aqui na face dessa terra, uma multidão grande acompanhando ele. Sim ou não? Uma multidão que dava-se conta de pelo menos umas 120, 150 pessoas. Mas era aquilo, 120, 150 pessoas, de pessoas que podiam ir aquele dia, no outro dia já não podia ir 30, mudava aqueles 30 e vinha outros 20, certo? Sempre 150, 120 pessoas estavam ao lado de Jesus nas suas caminhadas cotidianas. Desses 120, ele tinha 12, que eram fiéis escudeiros, que caminhavam com ele. 12 discípulos. Que sempre estava com ele, dormia, acordava, estava caminhando com ele durante os 3 anos de peregrinação em Israel, o tempo do seu ministério. 120 caiu para 12. Dos 12, ele tinha 3, que ele sempre falava as coisas um pouco mais robustas, um pouco mais caliente, um pouco mais forte
com maiores bases. Quem? Pedro, Tiago e João. E dos três, eles tinham um que tinha liberdade de reclinar no seu peito e de ouvir as batidas do coração de Jesus. Tutuf, 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 tutuf. Intimidade, queridos. Isso não se constrói no estalar de dedos. Isso é um processo. Isso leva um tempo. E esse tempo é o que o Senhor está forjando em nossas vidas. Uma fidelidade para com Ele. Fidelidade para aquilo que Ele já começou a confiar a você e confiará ainda mais. Então você sai de um patamar pequeno para um patamar mediano, para um patamar um pouco mais alto e para grandes alturas. É assim, sempre será assim. Com uma empresa, por exemplo, é assim, sempre será assim. Hoje eu já me dou o luxo de fazer algumas coisas que nem pensar eu conseguia há 20 anos atrás, que é o tempo da empresa que eu tenho. Hoje já estou ficando meio, tipo, chefe, mais ou menos. Tem dia que eu não vou na empresa. Falou isso aí hoje, né, Caio? Falando, ó. Olha o levante contra a minha vida aí. Mas eu estava trabalhando, conste nos autos aí, viu? Então, queridos, são patamares que você vai acessando, entende? Então, para a gente entender essa questão, a gente precisa saber que a área financeira é uma das principais colunas, não estou falando que é a principal, uma das principais colunas da fé cristã. Nós que trabalhamos com casais, eu e minha esposa, a questão financeira, irmãos, acaba casamento. Enquanto tenha-se uma condição financeira, o casal vai a trancos e barrancos, mas vai aguentando. Mas o dia que chegar a crise financeira, ela entra pela porta e o amor sai pela janela. Então, a questão financeira é importantíssima. Muito importante. A gente precisa dar ênfase a isso. Vocês precisam ser, de verdade, ensinados. Eu preciso ser ensinado. Nós precisamos viver isso todos os dias de nossas vidas e entender o quanto Deus está interessado que o dinheiro não nos escravize. E sim que nós o temos e usufruímos desse recurso, dessa mordomia que Deus, o próprio Deus, confiou a nós. Então nós vamos tomar por base João 9, versículo 9. João capítulo 9, versículo 4. Bota aí, por favor, meu querido. Parece que não, né? Esse versículo que eu vou utilizar aqui como uma base, uma das bases, para um dos vários textos que nós vamos falar aqui nessa ministração, tá? É o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Está escrito aí, não é? É necessário, por favor, é necessário que façamos as obras daquele, está isso aí? João 9, 4. Ó, irmãos, eu vou bem olhar para vocês aí, ó. Tá de brincadeira essa sonoplastia aí, rapaz. Tá com pegadinha pro meu lado. No dia que o pastor Felipe prega, não tem erro algum, irmão. O dia que Michela prega, nada, zero de erro. Quem vai pregar? Complô contra a minha vida. Vamos lá. Parece que não, mas esse é um texto que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. O texto está dizendo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é... Por quê? Porque vem o quê? A noite, onde ninguém pode trabalhar. Para a gente hoje não é tão difícil entender um contexto de trabalhar à noite, né? O Roger sabe, ele trabalha à noite, não é fácil, mas hoje já se tem, de muitos e muitos e muitos e muitos anos, a possibilidade de trabalhar à noite. Mas no contexto da fala de Jesus, isso não acontecia.
A vida, ela só discorria durante o dia. À noite vinha, ninguém trabalhava. Nem mesmo os soldados, só aquele plantonista, porque era serviço extremamente essencial. Mas, pastor, o que tem a ver isso com a minha finança? A oportunidade que o Senhor está dando a você, a mim, também pode se traduzir por dia ou por noite. Ok? Então esse texto, ele trata do tempo, do período, e ele é bem assertivo para nos dar essa base, né? Para executar um trabalho, uma missão, alguma coisa que estamos fazendo. Ou seja, o dia é dia e não a noite. Por quê? Porque nesse contexto da noite, eu posso já não ter mais a mesma força que eu tinha. São muitas vezes que eu chego em casa extremamente cansado do trabalho, não porque carreguei bloco, nada disso, mas o cansaço psíquico, o cansaço mental é grande, que eu falo para minha esposa, eu não sei onde arrumava força, onde eu tinha força para percorrer tantos clientes que eu percorria, e era por volta de 15 clientes no dia, e chegava animado e ainda ia botar tudo aquilo que eu fiz de revisão no computador, e muitas das vezes meu dia ia das 6 da manhã até 1h da manhã. E no outro dia, de novo, 6 horas da manhã, até mais ou menos 1h da manhã, porque eu não tinha auxiliar, eu tinha que botar tudo aquilo no computador. Hoje nós temos Caio. Hoje nós temos sistema. Hoje a coisa melhorou. Então, meus queridos, eu tinha esse vigor todo porque eu estava vivendo em pleno dia do meu vigor físico. Ok? Mas a noite chega onde os cabelos ficam brancos, as rugas aparecem, problemas de coluna, e aí vai, a noite chegou para você. As possibilidades já não são mais as mesmas, e você, infelizmente, eu, infelizmente, muitas vezes na nossa vida, não conseguimos adquirir aquilo que tanto sonhamos. E parece que a nossa vida foi eternas e eternas e eternas e eternas temporadas e temporadas e temporadas de vacas magras. Nunca uma vaca ficou gorda. Só vaca magra, só vaca magra. Não dá, pelo amor de Deus, eu não consigo botar nada salvo aqui. Eu estou semelhante a Gideão, malhando trigo em lugar errado. Para tentar colocar alguma coisa na mesa da minha família. Está difícil demais, eu boto muita força, eu consigo, meu Deus, eu não estou conseguindo. E muitas das vezes parece que a gente está numa piscina dando pulinho. E respirando, porque já não está tendo pé e a água no nariz. Nós não estamos vivendo mais, nós estamos sobrevivendo. Eu não gosto, irmãos, quando um crente fala para mim, irmão, como é que você está? Eu pergunto para ele, sobrevivendo, pastor. Isso é a morte para mim, irmão. Então, se você um dia me falar isso, mude o seu discurso. Como é que você vai, Douglas? Opa, aleluia. É isso aí, irmão. Então, por que muitas das vezes isso acontece? Porque chegou a noite para muita gente, as oportunidades foram embora. Então, esse texto trata desse período e fala muito de família, de ministério, de negócios, de fé, enfim, de muitas áreas onde a aplicação é plausível. Aí eu lhes pergunto, que horas temos aí na sua vida? Tipo, 5h45, pastor. Já fica de noite aqui. Ou ainda está de dia. Você tem ainda vigor, força para fazer muitas coisas. Você quem diz, não sou eu. Você quem diz. Mas saiba que as oportunidades, elas vão se esvair. E quanto mais cedo você aprender conceitos básicos, mais você decola. Mais rápido. Você sai daquele looping que você não consegue sair. De efeito centrífuga. E não consegue sair. Amém, meus queridos?
Estou vendo que hoje está meio difícil, mas vamos lá. Para uma melhor compreensão dos assuntos finanças, nós precisamos entender o significado de mordomia. Então, o que é mordomia, como eu já disse para você? Segundo o dicionário Aurélio, o mordomo é aquele camarada serviçal, encarregado da administração de uma casa. E alguém que cuida daquilo que não é seu. Entendeu? Mordomo é alguém que cuida daquilo que não é seu. Por exemplo, seu corpo é templo de quem mesmo? Olha aí, irmão. É um barraquinho ou uma catedral? Tá vendo? Não é seu, hein? Tá tomando banho direitinho? Glória a Deus, não é seu, hein? Então Jesus, ele usou muitas das vezes esse conceito de mordomia para aplicar esses ensinamentos para a gente. Embora nessa parábola Jesus estivesse se referindo principalmente a coisas espirituais, ele não deixou de incluir o texto, o aspecto natural e financeiro. Até mesmo o dinheiro que você ganha, irmãos. Você entendeu? Uma vez que nossos bens também são dele. E prestaremos conta daquilo que a gente faz com esse dinheiro todo. Pastor, verdade. É verdade, irmão. No que você está gastando seu dinheiro, o Senhor Deus sabe. Não vai nem você tentar dar uma engambelada no anjo quando te pedir conta lá naquele grandioso dia. Então, valendo-se disso, eu coloquei 10 características de uma mordomia cristã. Tá bom? Primeira característica. O mordomo, ele precisa buscar oportunidades e iniciativa. Você ora? Você faz algum tipo de oração? E o que é a oração mesmo? Falar com Deus. Então, a palavra oração tem um contexto de orar e agir. Muitos de nós só oramos, oh Deus, melhor, reclamamos, achamos que é o SAC, Serviço de Auxílio ao Cristão. O senhor sabe, né? Está difícil, não sei o quê. Oh Deus, olha, aquele irmão lá, Senhor, essa igreja, esse povo, esse pastor, meu Deus, Senhor, não dá, só reclamação, irmão. Nesse serviço de auxílio ao cristão aí. Então, você ora e você age, oração, esse compêndio aí. E desenvolve essa capacidade, né, de antecipar aos fatos e de criar oportunidades. Você precisa criar oportunidades. Mas, pastor, como? Através da oração. Eu já ouvi dizer muitos cristãos, irmãos, vivendo uma crise financeira ali bem importante na sua vida e buscando em Deus algo para que ele saia daquele contexto, como eu uma vez vivi na minha vida. Eu era um jovenzinho casado, 25 aninhos, meus irmãos, trabalhando num banco, eram 4 anos já naquele banco que eu trabalhei, quando de repente me mandaram embora. E deram um pontapé, e eu caí do outro lado, desempregado agora. E um filho, não tinham 2 ainda, e nem 3, era um só, mas isso me preocupou demais. E eu fiquei tão revoltado com aquilo, irmãos, mas muito revoltado. Eu falei, meu Deus, como que pode? Uma pessoa trabalha tanto, daqui a pouco simplesmente manda embora o sujeito. Meu Deus, não pode, isso não pode. Eu me revoltei. Mas o que eu estava fazendo para mudar? Estava fazendo muita coisa. E estava tentando outro emprego, mas não achava outro emprego. E a revolta comendo solto, me revoltando. Eu ficando ali, tipo que nem uma Coca-Cola agitada, já saindo ali a pressão, de raiva. Desempregado. A esposa ajudando no que podia, mas eu sou o arrimo da família. Aí quando, conversando com um amigo, ele disse para mim, por que você não faz um concurso público? Oi? Concurso público? Rapaz, faz um concurso público. Quantos anos você tem? 25.
Então, rapaz, fazer um concurso público, por exemplo. Aí ele me deu um exemplo. Por exemplo, você pode entrar na polícia. Oh, que legal, eu gosto. Então, você pode fazer o concurso público. E, irmão, isso começou a alimentar o meu ser na busca daquela oportunidade. Eu falei, oh, uau, eu vou dentro disso aí. Eu fiz o concurso público, passei no concurso público, ingressei, mas muito mais pela revolta de não ser mais mandado embora, porque quando você faz um concurso público, ninguém pode te mandar embora mais. Sim ou não? E tem muita gente que busca sair. Eu vou fazer um concurso público, eu vou fazer um concurso público. E vai para o concurso público, não está errado não. Foi o que te jogou para aquilo? Talvez a revolta. Então essa das primeiras características que a gente precisa encarar nessa compreensão que eu estou dando de mordomia cristã para você. Uma busca de oportunidade e iniciativa, desculpe. Então desenvolver a capacidade de se antecipar aos fatos, de criar oportunidade de sobrevivência, de negócios. Até mesmo você que empreende ou quer um dia empreender, ter o seu próprio negócio. Você sabe que só orar não vai adiantar, sim ou não? Você precisa colocar algo em prática. Hoje eu estava almoçando e eu vi uma senhora falando de um negócio dela e ela está bombando. Chama, vocês podem até pesquisar, Shopping das Panelas. Mulher vende panela nova e usada e todo tipo de panela. Ela montou um negócio. E foi para cima, meus irmãos. Quantos são filhos de Deus aqui? Todos. Glória a Deus. E quantos têm certeza de que Deus é o dono de todas as ideias que ainda o mundo não conhece? E quantos têm orado a Deus para que essas ideias que estão em Deus pule para a sua cabeça? E você fala, uau, é isso mesmo que eu vou fazer. E Deus, isso filho, vai. Isso, irmãos, é a busca de uma oportunidade. E você se busca, e busca-se essa oportunidade através de oração. Orando, buscando a Deus, orando a Ele, sabendo que Ele é o que vai transferir para você aquilo que você precisa. Então, meus queridos, essa mordomia, esse novo tempo na sua vida, você como fiel mordomo de Cristo precisa trabalhar bem isso. Agir com proatividade, antecipando a essas situações, buscando a possibilidade de expandir-se. Ok? Aproveitando as oportunidades incomuns que vai aparecer na sua frente. Eu costumo dizer para algumas pessoas, eu tenho uma empresa e eu sou um dos caras mais improváveis que você pode imaginar. Eu nunca sonhei ter uma empresa, eu nunca desenhei ter uma empresa, eu nunca falei vou ter uma empresa. Não, ela simplesmente aconteceu. E esse acontecimento foi justamente através dessa minha revolta de ter entrado na Polícia Militar. Sabia disso? Que me levou onde eu estou hoje. Mas você ainda é policial, pastor? Não! Mas foi lá que começou o negócio. Ou seja, eu amo uma palavra também. Caminhar despretensiosamente para algo. E eu uso essa frase nas oportunidades que tenho para falar para alguém que a oportunidade é um ser melado de óleo. Acho que eu já falei isso para alguns aí, né? Melado de óleo, careca, sem um fio de cabelo no corpo e só com um tufinho de cabelo aqui, ó. E você pode encontrar ela em qualquer lugar da sua vida.
descendo do trem, quando o trem abre as portas, olha ela lá. E se você pensar, você perdeu. Você já tem que ver ela e abraçar. Vem aqui. É minha oportunidade, é minha. Eu segurei, Senhor, eu seguro. Senhor, é meu. Por isso que, muitas das vezes, quando a gente está pregando aqui a palavra a vocês, meus irmãos, salta algo e vocês precisam estar antenados e assim interagir com a palavra e dizer, é meu, Senhor, eu pego, eu abraço. Isso não é loucura, não. Isso é fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E a fé tem algo, irmãos, extraordinário. Ela precisa ser correspondida com as suas ações. E isso que eu estou falando para você está baseado em Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. Onde o Senhor chama os seus filhos lá. Os seus 3 servos. Parafraseando o texto. Pois será como um homem que, se ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Um ele deu 5 talentos. O outro ele deu 2 talentos. E o outro ele deu 1 talento. Aí vem o trecho importante dessa ministração, desse versículo 15. Está escrito aí, a cada um ele deu, segundo a sua capacidade. Você recebeu 1 é porque a sua capacidade é de 1. Você recebeu 2 porque a sua capacidade é de 2. Você recebeu 5 é porque a sua capacidade é de 5. Mas você tem que buscar oportunidades para que esse 1 vire 2, para que esse 2 vire 4, para que esse 5 vire 10. Quando o Senhor Deus me deu a oportunidade de eu ter passado nesse concurso público, eu não parei ali. Eu poderia ter parado ali. Estou satisfeito, estou muito feliz, está muito que bom. Não, irmãos, eu fui para frente. Porque é caminhar despretensiosamente para algo. Eu sabia que ia ser empresário? Nunca. Foi dentro ali das minhas atividades como um policial militar que eu descobri esse curso do qual eu hoje tenho a formação, que é segurança do trabalho. Está vendo? É estações da sua vida. Você sai ali despretensiosamente de Barueri rumo à estação Itaquera. Mas para lá ainda se tem mais trem, pode ir mais para frente também, se quiser. E vai indo, irmãos, e vai caminhando, e deixa as coisas serem conduzidas por Deus na sua vida. Com tudo isso, você também precisa ser, segundo a característica, persistente. O que é persistência? Habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. Ser como um rio, contornar os obstáculos que aparecem. Tem muita gente que quer só o sucesso. Sabe onde o sucesso vem antes do trabalho? Só no dicionário. Só no dicionário. Porque S, palavra sucesso é com S e trabalho é com T. Vou provar para você. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S de sucesso, U, V, eu pulei, né? T, S, é isso aí, vocês sabem. S, T, U, V, X, Y, Z. Acertei, né? Então, irmãos, volto a falar para vocês a questão imediatista das pessoas que querem um sucesso sem trabalho. Não vai acontecer. Você precisa trabalhar, confiar em Deus, saber que o fruto do seu trabalho é Deus quem vai coroá-lo. É a graça de Deus que vai assistir você. É o entendimento que você está tendo pela palavra de Deus.
Você não é tão ingênuo assim de saber que é o seu braço que conquista as coisas. Você sabe que não é. É Deus que lhe deu a oportunidade, uma oportunidade ímpar entre as milhares e milhares que outras pessoas estariam fazendo, mas Deus gostou de você, Ele optou por você, Ele disse sobre você naquele lugar onde você está. Então, meus amados queridos, nós precisamos entender esses processos. E persistência faz parte dele, de enfrentar os obstáculos para alcançar o sucesso. E a pessoa com essas características, ela sempre busca, né, o sucesso, obviamente, e nunca desiste diante de qualquer que seja o obstáculo. Se é uma coisa que você precisa ter na sua vida, é persistência, irmãos. Persistência, persistência, persistência. Eu já falei persistência? É isso aí. Reavaliar-se e insistir ou mudar seus planos para superar os seus objetivos, se for o caso. Esforçar-se além da média para atingir os seus objetivos. E, para ser persistente, você precisa entender o que está escrito em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Bota aí para nós, irmão, por gentileza. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem algumas versões que falam, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força, a tua vitória será pequena, quase nada. Então só recebe, só tem a vitória, só abraça a vitória quem é persistente. E persistência não é para cabra mole. Persistência é para quem chegou com sangue no olho. E no presente tempo, irmãos, nós precisamos entender isso, entender que finanças não é você disputar com Deus uma barganha. Ó Deus, eu estou dando e o Senhor tem que me dar. Nada disso, queridos. É fazer o que te cabe fazer, sendo persistente naquilo que Deus entregou na sua mão e seguindo para aquilo que o Senhor Deus tem para você. E se Ele tem para você, ninguém interpõe isso. Amém, meus queridos? Terceira situação, vou falar em 10, 3, estou em 3. Correr riscos calculados. Como assim, pastor? Irmão, tudo que a gente faz nessa vida, até um negócio que a gente tem, ele corre risco. Mas esses riscos, eles precisam ser calculados. Sabe o que é o grande problema de nós cristãos? A gente coloca tudo na conta da fé. Tudo na conta da fé. Eu tenho fé em Deus, que eu vou ter um carro. Eu tenho fé em Deus, que eu vou casar com uma menina muito bonita. Eu tenho fé em Deus, que eu vou ter uma casa em Alphaville. Eu tenho fé em Deus. Tudo é fé, irmãos. Tem coisa que não é fé. Não quer dizer que você não tenha que ter, viu? Fé do tipo de Deus. Fé que agrada a Deus, mas nem tudo em nossa vida podemos colocar na conta da fé. Que às vezes é uma má administração que está nos levando à perca daquilo que Deus confiou em nossas mãos. E não tem nada a ver com fé. É uma irresponsabilidade de perder aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não tem nada a ver com fé. Se bem que em muitos episódios Deus intervém sim e controla e devolve o controle nas nossas mãos. Mas não podemos agir dessa forma estabanada. E todos os riscos que nós corremos precisa ser calculado. Precisamos entender. E envolve na disposição de assumir desafios e responder por eles. Saber que tudo aquilo que você faz, há uma ação e uma reação. Amém, meus queridos? Então, o mordomo com característica assim, ele ora antes de agir. Não é no ímpeto. Deus, eu sei que o Senhor é na minha vida. E eu, mediante a sua palavra, vou fazer isso aqui. Olha, ele está orando antes.
Ele não vai lá comprar o que não pode pagar. Ah, Deus, eu tenho fé que eu vou faturar esse mês o suficiente para pagar. Ô, peraí, irmão. Irresponsabilidade. Ok? Vocês estão aí ou foram aí já? Eu tenho um amigo, um conhecido meu, que ele tem uma loja. Na época que cheque era alto, em alta. Hoje eu nunca mais eu vi um cheque. Tem cheque ainda? Eu não tenho cheque, irmão. Eu já tive muitos. E vários devolvidos também. E esse amigo meu, ele falava que ele vendia, na época que o cheque era... Não tinha-se cartão de crédito, mas se usava um crédito diferente, que era cheque pré-datado. Vocês sabem do que eu estou falando, né? E esse meu conhecido, esse meu amigo, ele tinha essa loja e ele tinha um bolão grande de cheque devolvido. E um dia ele me disse, Fazanilton, que aquele bolão gigante, irmãos, mais ou menos do tamanho dessa caixa. Mas acho que ele estava assim, né, desse jeito. Aquele bolo de cheque devolvido. E ele dizia, 50 ou mais desses cheques aqui é de crente. É de crente. Daqueles que compraram e não pagaram. Como que Deus vai confiar algo grande em suas mãos se você não faz o básico, se eu não faço o básico, se nós não fazemos o básico, meus irmãos? Envolve na disposição de você assumir desafios e responder por eles. O mordomo com essa característica, ele ora antes de agir. A palavra de oração será imprescindível antes de qualquer decisão que ele for tomar. Ele procura e avalia as alternativas para tomar a decisão. Ele busca reduzir as chances de erro e ele aceita os desafios moderados como boas chances de sucesso. Haha! E o que está escrito lá em Hebreus 6? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Mas tem coisas aqui, irmãos, que Deus não vai, muitas das vezes, corresponder àquilo que eu sei até mecanicamente pela palavra, que é fé. Na verdade, irmãos, quando a gente fala de fé, a gente precisa entender esses mistérios. Saber o que está escrito em Hebreus 11, versículo 1, não me faz um homem de fé. Não. É o mesmo, já ensinei isso para vocês, vou ensinar novamente. No direito, o que é crime? Crime é toda ação e omissão culpável, tipicamente culpável, toda ação e omissão humana, tipicamente humana, culpável e punível. Saber o que é crime te faz um criminoso? Não. Mas eu sei o que é crime. Mas te fez criminoso? Não. Você cometeu algum delito? Não. Você é criminoso? Não. Mesma coisa, eu posso falar dezenas e dezenas de vezes. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Me fez um homem de fé? Não. Não me fez. Porque a fé tem a ver com conduta, tem a ver com ações, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu modo operandi, com a forma com que você lida, age. Então você não pode correr risco que não seja calculado. Dá para pagar? Dá, então vamos lá. O Senhor está comigo e eu vou conseguir. Amém, meu querido?
Mas vocês me olham com uma cara assim, ô pastor, eu pensei que o senhor ia dar uma chave aí e que eu ia ficar rico. É assim que começa, irmão. Quatro, exigência de qualidade e eficiência. Relacionar-se com a disposição de inclinação para fazer sempre mais e melhor. E o mordomo é assim. Ele está fazendo para Deus hoje pouquinho, amanhã mais ainda, mais ainda. Voltando lá na parábola dos talentos, o camarada que recebeu um talento, o que ele fez? Escondeu. O que recebeu 2 foi, negociou, fez 4. O que recebeu 5 foi, negociou, fez 10. Aí você vem lá, mas também o senhor deu, foi só um pro coitado. E você sabe lá quanto que é um talento? Para você estar falando alguma coisa aí, meu irmão? Para você, eu estou dando uma de profeta, para você assumir a condição de defesa das pessoas que só têm um talento? Um talento era muito dinheiro, irmão. Quanto, pastor? Calculando modicamente, bem basicamente, $60 mil. Um talento. Mas a palavra um frustra, né? Recebi um só. Mas quanto que vale esse um? Aí o que contou? Um talento foi, enterrou. O senhor tomou conta, ele não conseguiu dar conta do talento, e ainda ele vem com uma desculpa esfarrapadíssima, dizendo que o senhor é um homem rígido, que planta onde não semeou, e o que o senhor faz e acontece, parafraseando. E ele falou, olha, mau servo. O que você fez? Por que você não deu o meu dinheiro na mão dos cambiadores? Por que você agiu dessa forma? E o servo foi punido. O que ele pegou com aquele talento? Ele deu para aquele que tinha 5. Então, quem tem, terá e terá em abundância. Quem não tem, até o que tem, não terá. Sabe, queridos? Essa é a verdade. Quem tem, tem e tem mesmo. E o Senhor vai confiar cada vez mais. Que o Senhor te ache digno de confiança e te entregue nas mãos as grandes coisas que você espera. Mas faça o certo. Faça o certo, meu irmão. Haja de maneira correta diante de Deus. Aprenda de uma vez por todas sobre a mordomia, que o que você cuida não é seu, é de Deus. E sendo de Deus, há uma responsabilidade minha e sua para tratar com isso. Então, se você age desse jeito, você sabe que a exigência da qualidade no seu serviço, da eficiência no seu serviço vai ser sempre exigida. Ok? Porque a palavra de Deus diz assim, todo aquele que fizer, que nem o Douglas vai fazer aqui para mim. Douglas, bota essa caixinha ali, por favor. Douglas, essa outra aqui também, bota do lado, essa aqui, por favor. Tá vendo que o Douglas só está fazendo o que eu estou mandando, né? Douglas, esse controlinho aqui, bota dentro dessa caixinha aí. O pastor só manda. Posso sentar? Mas se o Douglas fez tudo isso que eu fiz, que eu falei para ele fazer, e ele ajustou a cadeira, e ele arrumou algumas coisas, e ele trouxe à tona algumas coisas que precisava, está desordenado isso aqui tem que ser aqui, pastor. Tá bom, aqui, nesse lugar. Se o Douglas fez algumas coisas que eu não pedi, eu não sugeri a ele, sabe o que ele é diante de Deus? Servo bom, servo fiel. Mas se ele só fez o que eu mandei, sabe o que ele é? Servo inútil. E quantos de nós nem o que está mandando está fazendo? O Douglas está mandando, eu estou mandando ele fazer, está fazendo, pô. Ora as bolas. E quantos que nem isso estão fazendo, irmão?
Então, mordomia tem a ver isso, exigência da qualidade, eficiência no seu serviço. Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 46 diz: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo, o meu senhor tarda, ele não vai vir agora, e passará espancar os seus conservos, e dizendo que ainda é Deus que está mandando. Toma aqui no rio, rapaz, o que você está pensando que é? Eu que mando aqui. A comer e a beber e a embriagar-se, achando que a casa não tem dono, virá aquele senhor, o senhor daquele servo, num dia e hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Mordomia cristã é séria demais, irmão. Às vezes você recebeu de Deus um povo para pastorear, um departamento para cuidar, um ministério para entregar. Você é um cantor. E o grande lance é achar que Deus não vai cobrar nada de nós. Irmão, a gente precisa melhorar cada vez mais. Melhorar e melhorar e melhorar e melhorar e melhorar. Meu Deus, a hora, Jesus. E tudo isso, querido, envolve um grau, 5, de comprometimento sacrificial e pessoal. Tá? Porque traz em si mesmo as responsabilidades sobre o sucesso e fracasso. É como se aquilo dependesse de você. Atua em conjunto com o que divide a mordomia para atingir os seus resultados. E coloca o relacionamento da sua equipe acima das necessidades do curto prazo. É aquilo que José fez e fez com muita maestria, meus irmãos. Quando ele traz 2 palavras proféticas sobre 2 homens importantes no reino de Faraó, o copeiro e o padeiro. O padeiro, ele falou, olha, a palavra que eu tenho para você não é uma palavra tão doce não. O Faraó vai matar você. E vai pendurar o seu pescoço. Mas que palavra dura é. A responsabilidade que eu tenho agora diante do temor de Deus, eu tenho para falar para você isso aí. Aí, na mesma toada, vem também o copeiro e fala para José. José traz ali a direção para aquele homem que ele seria inserido novamente ao contexto da corte de Faraó, e isso aconteceu. Parafraseando, é isso que eu estou dizendo para você, e no versículo de número 33 e 30 ao 36 de Gênesis 41, fez com que José saísse daquela localidade onde ele estava, e ele fosse até a presença de Faraó. E a oportunidade que José tinha ali é semelhante àquela que eu falei ali atrás. Oportunidade de ouro, ele abraçou. E ele foi falar com o Faraó. E a Bíblia diz que ele disse para Faraó, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome parte dos frutos da terra do Egito, com os 7 anos de fartura que vocês têm. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos, que virão e recolha cereal debaixo do poder de Faraó. Para o mantimento das cidades e o guarde. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá sobre o Egito. Você vê que o homem, irmãos, se comprometeu de uma forma tão pessoal a entregar essa palavra a Faraó.
E Faraó, mas quem é esse homem? E ele se candidatou à vaga. Eu posso ser esse homem. Que homem de autoridade este José, irmãos. E a Bíblia diz que ele foi posto como o segundo após Faraó. Então, meus queridos, isso nos retrata que as oportunidades que Deus traz a cada um de nós precisamos estar antenadas a ela e abraçá-las assim que elas vierem até nós. Porque eu quero profetizar sobre a sua vida na noite de hoje. Haverá oportunidades para você, para a sua família, para os seus negócios, para aquilo que você intenta fazer no nome de Jesus. Só precisa que você cheque as oportunidades, analise as oportunidades e abrace-as com as suas forças. E o Senhor lhe dará graça para administrar tudo isso. Em nome de Jesus. E tudo isso, diante daquela situação, irmãos, a Bíblia diz que ele teve um sucesso. Isso me arremete à sexta situação aqui, a busca de informação. E é importante característica que envolve a atualização constante de dados e informações. O plano concedido, o plano que Deus lhe concedeu, é como chegar na terra, como chegar ao local. O mordomo Abraão, ele sabia muito bem disso. Deus, quando ele dá algo a você, ele nunca vai te dar o plano inteiro. Entenda isso. Ele não vai te dar o plano inteiro. Ele só vai te dizer, a direção é essa. E você que assuma o risco, que decida caminhar e faça o que precisa ser feito. O plano inteiro não vai chegar na sua mão. Assim como eu hoje estou desfrutando disso que eu estou desfrutando com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Começou lá atrás, e eu já disse para vocês que foi com uma revolta para eu fazer um concurso público. Eu sabia que ia estar aqui hoje? Não. Eu sabia que teria o que eu tenho hoje? Não. Que eu administraria o que eu estou administrando hoje? Não. Que eu estaria na posição que eu estou hoje? Não. Mas isso é caminhar despretensiosamente para aquilo que Deus tem para você. Ah, mas eu não sei se vou, não sei se faço, não sei se não faço. Ah, Senhor, e agora? Deus, eu estou com uma dúvida muito grande. Ah, Senhor, 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 Senhor. Caminha, irmão. Caminha. Abraão, ele nunca tinha se relacionado com Deus. E um belo dia ele ouviu uma voz. Abraão, ele entendeu. Sim, Senhor. Sai daí do meio da tua parentela, do meio dessa terra, para uma terra que eu te mostrarei. E interessante, irmãos, de tudo isso, que Abraão, ele recebia informações de Deus. Então aquilo que Deus tinha para Abraão, ele repetia. E repetia. Aquilo que Abraão sabia, Deus repetia. E repetia de novo. E repetia. Mas aquilo que Abraão não sabia, Deus não revelava, porque isso havia de se revelar no caminho. Amém, meus queridos? Então, a busca de informação. Deus, eu sei que o Senhor me colocou aqui. O que eu tenho que fazer? Isso não pode sair do seu radar. Amém? É importante característica que envolve a atualização constante dos dados que Ele te deu. Senhor, é para ficar aqui? Quem que eu levo? O que eu faço? Faço isso, faço aquilo? Está vendo, meus irmãos? Envolve-se pessoalmente na avaliação da promessa que Deus te deu. Busque a orientação dos especialistas. Os especialistas é imprescindível você falar com eles. Quem são os especialistas? O Douglas, rapaz, eu estou com um projeto assim, eu sei que você também faz isso, cara. Me dá uma coordenada aí. Eu conversando com um especialista. Daqui a pouco eu vou falar com outro especialista. Pessoas que já viveram o processo. Você entende, irmãos? Não vai se acercar de pessoas que não viveram o processo. Vai buscar pessoas que viveram o processo.
Pergunta para ele, pastor, olha, o senhor me disse uma vez que o senhor estava numa situação tão terrível aí, de uns boletos que chegou e como é que o senhor fez para pagar eles? Irmão, se eu contar para você que até boleto andou sumindo. Ah, então o senhor é caloteiro. Eu fui atrás. Eu fui na loja. O boleto, tal, assim, da máquina que eu comprei. O senhor pode gerar ele aí para mim? Eu vim pagar agora, tal, que a coisa ficou melhor ali. Que boleto? O boleto da máquina eu comprei em 3 vezes, tal. Que boleto? Só não tem boleto algum aqui. E o cara era meio incrédulo, sabe o que ele foi fazer ainda? Foi no cartório perguntar se o nome estava protestado. Você tem um protesto aí no nome dizendo, não, o senhor não tem protesto algum. Irmão, acredita, meu irmão. O boleto desapareceu. O que fizeram com ele? Eu não sei. Só sei que eu fui na loja pagá-lo. Que boleto? Você não tem boleto algum aqui? Achei engraçado. Que boleto? Você não tem boleto aqui? Meu irmão. 7. Estabelecimento de metas. Já estou encerrando, viu, irmão? Compreender e saber estabelecer os objetivos e que esses objetivos sejam bem claros. Persegue os seus objetivos desafiadores e importantes para você mesmo, diante daquilo que Deus te colocou. Eu quero dizer para você, amado, que de repente Deus tem para você, talvez até te entregar nas mãos, algo que você tanto sonha, uma empresa de repente. Eu não sei se todo mundo aqui tem esse objetivo de ser empresário um dia. Vou te dizer que não é fácil ser empresário não, viu? Tem pessoas que preferem o conforto do seletismo, de ser seletista, outras preferem o conforto de ser, eu sou funcionário público. Dá licença? Eu fiz um concurso público. Dá licença? Tudo bem. Ok? Mas, irmão, é uma verdade que nem todos vocês serão empresários. E nem todos vocês serão funcionários públicos. Mas todos vocês poderão usufruir da bênção de Deus. E devem usufruir dessa bênção. Seja no funcionalismo público, seja na carteira assinada, seja na sua empresa. Só entenda o seguinte, o estabelecimento de metas, o que você quer. Persiga esses objetivos desafiantes e importantes para você. Tenha uma clara visão daquilo que Deus tem para você a médio e a longo prazo. Cria-se os objetivos mensuráveis como indicadores dos resultados. Ok? E eu me lembro agora, já estou encerrando, irmãos, lá do texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, onde a mulher foi queixar-se com Eliseu. Olha, o meu marido, ele morreu, deixou aqui uma dívida, eu tenho 2 filhos, e os credores vieram cobrar essa dívida e querem levar os meus filhos. O que eu faço? Eliseu perguntou, o que você tem na sua casa? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. Não tem nada, só isso mesmo. A Bíblia diz que isso foi o bastante para que Eliseu estartasse o milagre na vida daquela mulher. Mas eu quero que você entenda esse milagre. E é um milagre, se você for analisar, interessante. Ele pega o azeite, vamos imaginar que esse copo, e vai colocando. Matematicamente falando, ela não tinha, vamos dizer que encheu lá 360 litros de azeite. Esse copo não cabe 360 litros. Quando no máximo, talvez 500 ml. Eu acho que é a capacidade dele. 500, 750 ml. Mas ela deve ter enchido vários. Eu estou só dando aqui uma referência de 350 litros. Não cabe 350 litros aqui. Mas como que aconteceu de encher esses vasos todos? Derramando a disposição em fazer. Deus disse que você não seria grande, então comece a andar.
a disposição de fazer. Senhor, eu não tenho nenhum funcionário, mas o Senhor disse que eu teria centenas e centenas e centenas. Então, irmão, você não tem nenhum, é você o primeiro. Então, seja fiel com você mesmo, fiel com Deus. Faça ali o seu trajeto, comece a trabalhar como se você estivesse despejando o azeite na botija. É o primeiro. Encheu. Agora o segundo, encheu. O terceiro, encheu. O quarto, encheu. O quinto, e vai só enchendo o vaso. Só enchendo o vaso, porque havia uma disposição naquela mulher de fazer o que o profeta ordenou que ela fizesse. Pegou a visão, irmão? Planejamento e monitoramento sistemático. Você deve planejar, você deve monitorar. Persuasão e rede de contatos. Sempre tenha a sua rede de contatos sempre bem alimentada, de pessoas que comungam a mesma fé que você. E, finalizando, total dependência de Deus. Total dependência dele. É Deus quem faz, é Deus quem realiza. É Deus que desenvolve a autonomia para agir e manter sempre a confiança no seu sucesso. Pois sabe que o seu plano, aquilo que ele entregou para você, partiu dele mesmo. De quem? De Deus. E acima de tudo, o mordomo jamais pode perder a essência e ter sempre em mente que ele é totalmente, literalmente, dependente de Deus. Ele confia sim nas opiniões das pessoas, mas a de Deus ele credibiliza mais ainda. Ele é otimista e determinado. Mesmo diante de ferrenha oposição, ele acredita. Isso não vai ficar assim. E transmite a confiança da sua capacidade, crendo que a fonte do seu sucesso é e sempre será Deus. E ele pode usar o Salmo de número 115, versículo 1, para a sua empresa e os seus negócios. Não a nós, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Ao teu nome dá glórias. Ao teu nome, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, foi que essas coisas aconteceram. E eu desafio você pode me revistar, viu, irmãos? Eu já estou aqui no jeito que nem a polícia bota o cara para fazer uma revista. O sucesso não fui eu quem construiu. Foi Deus que ele resolveu, ele decidiu a entregar a esse caipira, a esse cara que nem faculdade tem, a esse cara que não veio num berço de ouro, a esse cara que quando se casou, lá em 20 de dezembro de 1985, com a senhora que está ali, tinha 2 calças, uma vestida e outra no varal. O cara que estávamos falando aqui não tinha uma cama, ele tinha uma tarimba. Só acho que 1 ou 2 irmãos talvez saibam que termo é esse, tarimba. Tarimba nem cama é uma cama improvisada. Sabe como era a minha tarimba aos 20 anos de idade, irmãos? 2 sofás, poltronas, uma encontrando com a outra, um banquinho no meio e um pedaço de madeirite, com 2 cobertores, colchão. E um dia de manhã minha noiva foi em casa, que eu ia no médico acompanhá-la. E ela entrou, a minha mãe deixou ela entrar. E ela sentou, e eu estava me levantando da tarimba, meu bom dia. Irmãos, para hoje ter o que tem, irmãos. Eu não sei você, eu atribuo honras e glórias a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Fique em pé, irmãos, em nome de Jesus. O ministério de música, de louvor, de exaltação, de